A Casa das Vozes. Mariana e Daniel estavam empolgados com a mudança para a nova casa. Não era apenas uma casa nova para eles, era o começo de uma nova vida. Após meses de procura, haviam encontrado aquela casa antiga em uma pequena cidade a alguns quilômetros da capital. O lugar perfeito para fugir do caos urbano e desfrutar de uma vida mais tranquila. A casa era grande, com quartos espaçosos e um jardim que parecia saído de um conto de fadas, embora um pouco descuidado pelo tempo. No primeiro dia, a sensação era de pura felicidade. Eles passaram horas explorando cada canto da casa, imaginando como organizariam os móveis, o que plantariam no jardim e como seria incrível ter aquele espaço todo para si. Tudo parecia perfeito. O chão de madeira rangia sob seus pés, as portas antigas faziam barulho ao abrir, e o vento soprava pelas frestas das janelas. Era uma casa cheia de história, como gostavam de pensar. À noite, após o primeiro dia de arrumação, o cansaço os venceu e logo caíram no sono profundo. Foi durante aquela primeira noite que Mariana acordou com um som que a fez gelar. Era baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para tirá-la de seu sono profundo. Sentou-se na cama, ainda confusa e meio grogue, tentando entender o que tinha ouvido. A princípio, pensou que era apenas o vento, que naquela região era especialmente forte, mas o som persistiu. Era um murmúrio, como se alguém estivesse sussurrando palavras que ela não conseguia entender. "Daniel, você ouviu isso?" perguntou ela, cutucando o marido que resmungou algo antes de virar-se para o outro lado e voltar a dormir. Mariana ficou imóvel, prestando atenção. Talvez estivesse apenas cansada, talvez fosse sua mente pregando peças. Decidiu ignorar e deitar-se novamente, mas a sensação de desconforto não a abandonou. Nos dias que seguiram, o casal continuou organizando a casa e ajustando-se à nova rotina. O som não apareceu mais, e Mariana começou a esquecer a experiência da primeira noite. Porém, à medida que o tempo passava, pequenos incidentes começaram a ocorrer. Mariana encontrava portas abertas que tinha certeza de que havia fechado, janelas destrancadas, e por vezes ouvia um leve eco que parecia vir de algum lugar distante da casa. Daniel, sempre racional, dizia que eram apenas barulhos de uma casa antiga. Ela queria acreditar nisso. Mas tudo mudou numa noite fria de inverno, quando os sussurros voltaram. Dessa vez, eram mais claros, e Mariana sentiu que as palavras estavam sendo ditas perto de seu ouvido. Ela acordou sobressaltada, o coração batendo forte. Olhou ao redor do quarto e, no silêncio que reinava, ouvia um murmúrio vindo do corredor. "Daniel, acorda!" disse ela, sacudindo o marido, que dessa vez despertou, ainda meio sonolento. "O que foi agora?" perguntou ele, irritado. "Você não ouviu?" As vozes. "Alguém está no corredor." Daniel, tentando esconder a irritação, levantou-se da cama, acendeu a luz e foi até o corredor. Não havia ninguém, claro. Apenas o silêncio da casa velha e as sombras projetadas pela luz fraca do quarto. Ele suspirou e voltou para o quarto. "Não tem ninguém aqui, Mari. Deve ser o vento ou a casa rangendo de novo. Está tudo bem." Mariana não se sentiu convencida. Algo estava errado, mas, por mais que tentasse, não conseguia explicar o que era. E então, nas noites seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Mariana passou a ouvir não apenas à noite, mas durante o dia também. Sempre um murmúrio distante, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, em uma língua que ela não conseguia entender.
Foi em uma dessas noites que algo mudou definitivamente. Enquanto tentava dormir, ouviu um som mais alto. Parecia uma conversa, clara e nítida, vinda de algum lugar abaixo dela. Era uma voz grave, conversando com alguém. Ela sentou-se na cama, prestando atenção. As vozes vinham do andar de baixo. Com o coração disparado, acordou Daniel, que mais uma vez resmungou, cansado. "Você não está ouvindo?", sussurrou Mariana, apontando para o chão. Daniel sentou-se lentamente, ainda com sono, mas desta vez ele ouviu. Olhou para a esposa, perplexo. As vozes eram reais. Lentamente, os dois se levantaram e, em silêncio, desceram as escadas. As vozes cessaram de repente, deixando o ambiente em um silêncio profundo. Na sala de estar, a lareira estava apagada e tudo estava no mesmo lugar em que haviam deixado. Eles se entreolharam, sem saber o que fazer. A noite continuou em um silêncio desconfortável. Nos dias que se seguiram, as vozes se tornaram mais intensas. Mariana começou a ouvir palavras claras, nomes, como se as vozes estivessem chamando por alguém. Daniel, antes cético, agora também estava inquieto. Decidiram investigar a história da casa, convencidos de que havia algo além do normal acontecendo ali. Mariana foi até a biblioteca da cidade, onde encontrou registros antigos. Descobriu que a casa havia pertencido a várias famílias ao longo dos anos, mas o que chamou sua atenção foram os relatos de desaparecimentos misteriosos de antigos moradores. Pessoas que haviam morado na casa desapareceram sem deixar rastros e nunca foram encontradas. As famílias seguintes também relatavam eventos estranhos, mas sempre acabavam deixando o local antes que algo pior acontecesse. Ninguém ficava muito tempo. De volta à casa, Mariana e Daniel confrontaram as descobertas. Algo, ou alguém, estava preso naquele lugar. Uma noite, as vozes se intensificaram. Mariana, tomada pelo medo e pela curiosidade, decidiu segui-las. Deixou o quarto em silêncio enquanto Daniel dormia e desceu as escadas, com o coração martelando em seu peito. As vozes pareciam vir do porão. O porão da casa era um lugar que eles raramente visitavam. Era úmido, cheio de tralhas antigas dos antigos moradores e cheirava a mofo. Ao descer as escadas rangentes, Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A luz fraca da lanterna iluminava as paredes sujas e cheias de teias de aranha, e as vozes pareciam estar mais próximas. Era como se alguém estivesse logo à frente, sussurrando segredos sombrios. Quando chegou ao fundo do porão, percebeu algo que nunca havia notado antes: uma porta de madeira oculta atrás de caixas velhas. Com as mãos trêmulas, ela afastou as caixas e revelou a porta, que parecia ter sido lacrada há muito tempo. O som das vozes ficou mais alto. Sentia-se como se estivesse sendo observada. Chamada pela sensação inescapável de que precisava abrir aquela porta, Mariana procurou uma chave entre as coisas velhas no porão. A chave estava lá, quase como se esperasse por ela. Quando finalmente abriu a porta, um cheiro forte e nauseante invadiu o espaço. Era uma pequena sala, escura, com paredes de pedra. No centro, havia um círculo de velas apagadas e, no chão, o que pareciam ser símbolos estranhos desenhados com giz. Foi quando ela percebeu o que realmente estava acontecendo. A casa não era apenas assombrada por antigos moradores. Ela era uma armadilha, um local onde algo maligno prendia as almas dos que desapareceram. As vozes não eram apenas sussurros de fantasmas tentando assustá-la, mas lamentos de pessoas presas em um ciclo interminável de dor e desespero.
De repente, as velas se acenderam sozinhas e as vozes se tornaram ensurdecedoras. Mariana tentou sair, mas a porta se fechou atrás dela com um estrondo. Ela estava presa. As vozes, agora claras e altas, pareciam estar todas ao seu redor. Com o coração em pânico, começou a gritar por Daniel, mas sua voz era abafada pelos sussurros incessantes. Foi Daniel quem a encontrou horas depois, desmaiada no chão do porão. Ele a carregou para fora e, quando ela despertou, a sensação de que algo estava errado não a abandonou. Sabiam que não podiam mais ficar naquela casa. No dia seguinte, sem explicações, abandonaram o local, deixando tudo para trás. Nunca mais voltaram. O que eles não sabiam é que, com o passar do tempo, outros moradores viriam e o ciclo continuaria. As vozes da casa nunca se calariam,